Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário, o que importa é buscarmos ao Senhor. Esse desafio vai em frente, então, agora 14º dia ouvindo a palavra juntos. E hoje leremos Gênesis 41, 42 e 43. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após ela, subia do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornou a dormir e sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo. O outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após essas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido não davam aparência de terem a devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí 7 anos vêm de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra.
Vou ter que cortar esse pedacinho, que sono. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra estabelecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete na mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs o pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo ao Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-mos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José. Vou ter que cortar de novo. Ai, meu Deus, segundo corte. Hoje eu tô com muito sono. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito.
A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda a casa algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou se não. Pela vida de Faraó, sois espiões. E o meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fiquei detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Trazei vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rubens, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vede aí, que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e os algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um o saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. Desfaleceu. Então disse aos irmãos, devolveram meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo, que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco perante nós e nos tratou como asperamente. O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes, somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos,
tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubens disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se não te o tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Se seu irmão é morto, e ele ficou só, e lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, farei descer as minhas cães com tristeza à sepultura. Capítulo 43. A fome persistia gravissimamente na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizeste este mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e por nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer? Trazei vosso irmão. Com isso disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás, porque se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhe Israel, seu pai: Se é tal, fazei isto, pois. Tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para mantimento e levai da presença a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes e pistácias e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também o vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva esses homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e nos arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouros no saco de cereal.
O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe afora Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios, que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. Assentaram-se adiante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disso os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles, e eles beberam e se regalaram com ele. E assim terminamos mais um dia ouvindo juntos a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Curte esse vídeo, compartilha, vamos acompanhar dia a dia. Se você deixou algum capítulo para trás sem assistir, volta lá, assiste, curte ele, tá bom? Compartilha e vamos divulgando a palavra do Senhor. Até amanhã.